Olá pessoal, vamos dar então continuidade, ao curso de Introdução à Astronomia. Hoje nós estamos entrando no módulo 6, que é um módulo o qual inicialmente eu não tinha, quando eu comecei a montar esse curso de Introdução à Astronomia, mais ou menos há 10 anos atrás, eu não tinha pensado para ser incluso, que é a parte de identificação do céu e magnitudes. Normalmente até nas disciplinas introdutórias de astronomia que a gente tem nas universidades não se importam muito com essa questão, porque afinal de contas ali o pessoal vai procurar dar um cunho mais teórico, menos observacional para o curso de Introdução à Astronomia. E o pessoal me cobrava nas primeiras edições da disciplina um pouco de informação disso, como é que eu identifico tal coisa no céu, como é que eu vejo, porque afinal de contas, assim, embora sejam alunos universitários, eles não tiveram nenhuma formação a princípio, nessa parte de identificação do céu, justamente porque isso é mais assim dos aficionados, aquelas pessoas que têm interesse, que ao longo ali da adolescência procuraram ter um pouco de informação sobre como identificar as coisas no céu. Então eu resolvi introduzir essa parte e ela é interessante também porque assim a gente acaba falando de outras coisas, quando a gente fala de identificação do céu e magnitudes, a gente acaba também dando pinceladas aqui e ali de outros tipos de conhecimento. Então eu resolvi colocar esse módulo 6 há mais ou menos uns 5, 6 anos atrás e desde então ele vem fazendo parte da disciplina, como aí uma parte mais de cunho prático de observação do céu. Então vamos lá. Como sempre aí, a nossa apresentação ela segue os mesmos tópicos da apostila, referente ao módulo, aqui no caso o módulo 6. Então nós vamos falar um pouquinho aqui do céu, o que a gente vê no céu, como que a gente identifica os astros de modo geral. Vamos falar também sobre outros tipos de objetos, que não necessariamente são pontiformes, entre aspas, pontiformes, porque as estrelas, planetas, a princípio, são objetos luminosos pontiformes, mas a gente sabe que são objetos que têm dimensão. De qualquer forma, tão afastados que a gente vê aqui como coisas meio pontiformes. Mas a gente vê outras coisas no céu que não são pontiformes. Vamos falar também sobre fenômenos celestes raros ou transientes, aqui não necessariamente tão raros assim. Depois tocar aqui no assunto poluição luminosa, que é uma coisa que tem sido muito frequentemente comentada e que, infelizmente, também atinge a observação celeste. Falar um pouco sobre a questão dos instrumentos ópticos, básico mesmo, para a gente entender o funcionamento. Um pouco também da parte de detectores, que eu acho que é importante a gente ter essa noção, como captar as imagens e luz do astro de modo geral, dos astros de modo geral. E por fim tocar aqui na questão do brilho, do sistema de magnitudes, que é importante. Então, aqui agora nós vamos falar um pouquinho sobre o céu, como a gente enxerga com os nossos olhos. Bom, lembrando que a gente mora num planeta, a gente habita a superfície de um planeta, esse planeta ele tem uma atmosfera no seu entorno, e essa atmosfera ela tem que ser entendida como um meio fluido que vai produzir alguns efeitos que vão interferir obviamente na maneira como a gente enxerga o céu e os astros, a luz dos astros que chega até nós, vinda de fora da atmosfera. Então a atmosfera ela vai ser um meio turbulento, é um meio refrator, e também é um meio onde ocorre ali na interação entre a radiação eletromagnética e as partículas dessa atmosfera, que a maior parte, claro, são partículas de gás, sejam átomos, sejam moléculas, bem pouco de partículas ali associadas
algum outro tipo de material, né, partículas de poeira, mas, de modo geral, a gente tem, né, nessa interação da radiação eletromagnética, né, com essas partículas, o que a gente chama de espalhamento, né? Tá? Então a radiação, quando ela interage com a matéria, ela pode ser refletida, ela pode ser absorvida, né? Ou ela pode ser espalhada. Tá? Então, no caso da atmosfera, né, o efeito mais predominante, né, na parte óptica ali do espectro, né, é que a gente tenha o espalhamento, em particular o espalhamento Rayleigh, né? Então o espalhamento Rayleigh ele é caracterizado quando o comprimento de onda, né, incidente, né, no caso ali da luz óptica, é muito maior que o tamanho das partículas, né? Isso acontece então no caso da atmosfera, né, da nossa atmosfera, tá? E esse espalhamento Rayleigh, né, ele tem lá na seção de choque das partículas, né? Seção de choque aí, vamos dizer, como a radiação incidente enxerga, né, a partícula, não necessariamente o tamanho físico dela, né, mas a seção de choque de interação, ela é inversamente proporcional à quarta potência do comprimento de onda, né? Isso significa que quanto maior o comprimento de onda, menor vai ser, né, o efeito de espalhamento, né? Então, em função disso, né, como vocês estão vendo aqui no gráfico, a radiação, né, visível de menor comprimento de onda ela é mais espalhada do que a radiação de maior comprimento de onda, né? Então, no caso aqui, a radiação puxando mais para o azul vai ter uma eficiência de espalhamento aqui na casa de 20%, entre 15% e 20%, né? Tá? Ao passo que a luz vermelha, por exemplo, tem aqui uma eficiência de 5%. Então, dá aí um fator 3, 4, dependendo da região que a gente enxergue. E em função disso, então, né, a nossa visão, né, em relação aqui à atmosfera da Terra é que ela adquira uma coloração azulada, né? Não quer dizer que isso é a cor dos gases, né? Mas é simplesmente o fato de que esses gases eles espalham de uma maneira mais eficiente a cor azul do que as outras, e a gente então, ao enxergar esse espalhamento, né, tanto aqui do solo quanto do espaço, né? Aqui a gente tem uma visão do espaço, mas aqui do solo a gente tem uma visão similar, né, na cor do gás atmosférico, né? Ou seja, ela vai nos aparecer azul. Só que olhando aqui, né, de fora, olhando aqui do solo, né, da Terra, se nós temos ali, né, o Sol próximo ali ao horizonte, né, ele não precisa nem estar acima do horizonte, né, um pouco antes do Sol nascer ou até mesmo pouco depois do Sol se pôr, nós ainda temos iluminação, né, por espalhamento na atmosfera. Então essa coloração vai nos parecer azulada, né? E a quantidade de luz espalhada é tão forte, né, tão grande, que cega a visão dos outros astros, né? Então, tipicamente na luz visível que a gente enxerga, quando começa a clarear o dia, e mesmo durante o dia, e até a noite, né, cair, né, entre aspas, né, até a noite chegar, né, na sua plenitude, que a gente não tenha mais espalhamento visível na atmosfera, a gente não consegue ver direito a luz, né, dos astros menos brilhantes, né, das estrelas, mesmo dos planetas, tá? Então, o fato de a gente ter, né, uma fonte de luz muito intensa nas nossas proximidades, né, falando agora em termos de sistema, né, planetário, que é o Sol, e o fato que a nossa atmosfera espalha essa luz com muita eficiência, faz com que então nós temos essa sucessão, né, de parte clara, parte escura do dia, onde a parte clara está associada, né, a essa luz espalhada na atmosfera, né? Se, por exemplo, a gente vai para a Lua, né, que é um corpo sem atmosfera, mesmo com o Sol acima do horizonte, você não deixa de ver as estrelas, você continua vendo as estrelas normalmente.
né, excetuando ali naquela região, né, muito próxima ali ao Sol, né, no céu, né, que aí você vai ter um efeito de ofuscamento na sua própria retina, né, nos seus próprios olhos. Se você olhar em qualquer outra direção, você consegue enxergar as estrelas normalmente. Tá? Aqui na Terra isso não acontece, né, porque nós temos esse efeito aqui, que está de hora em hora, né, um pedacinho do céu, fotografado, né, de hora em hora. Tá? A gente vai notando aqui uma diferença, né, de brilho, de coloração. Tá? Então, meia-noite aí nós temos aproximadamente, né, em torno de meia-noite, a máxima escuridão, né, vamos dizer assim, o mínimo espalhamento. E aí, obviamente, aí perto, né, é que aqui depende, né, muito de qual era o dia, qual é a latitude do Sol, para onde a câmera está apontando, mas aqui no caso foi em torno de 9, 10 horas, né, que eles tiveram aqui o máximo brilho. Mas enfim, o que essa sequência quer mostrar, né, é que nós temos esse efeito de espalhamento, né, acontecendo ao longo aí do que a gente chama de dia, né, que aí seria o dia solar no caso. E essa sucessão então ela vai acontecer continuamente em função da rotação da Terra, a gente já viu isso. Mas o ponto fundamental aqui, né, que a gente está querendo dizer, não é nem a questão do período, mas é a questão de você ter esse espalhamento, né? Então isso acaba limitando, né, a nossa visão do céu durante a parte clara do dia, né? Durante a parte clara do dia você vai ter acesso só aos astros extremamente brilhantes, né? Que no caso é o Sol, a própria Lua, né, que acaba mesmo com luz espalhada ainda sendo visível durante o dia, tá? E o planeta Vênus, né, a gente consegue também enxergar como um pontinho durante o dia para quem tem boa visão. Depois eu faço até um comentário para quem quiser tentar ver isso mais para frente, tá? Mas o ponto é esse, né? A nossa atmosfera ela vai limitar, né, a nossa visão dos astros de modo geral, né, em função desse espalhamento. Durante a noite o espalhamento também continua, né? Aqui tem uma foto que eu bati lá no Observatório do Pico dos Dias, né? Tá? No dia aqui 26 de julho, né, de 2010, já faz um tempinho. Mas aqui nem a questão é a data, é a questão de mostrar para vocês o seguinte: nesse dia a Lua, né, estava aqui nas costas do fotógrafo, vamos dizer assim, era a lua cheia, tá? E eu bati essa foto aqui com uma longa exposição. Então é só para mostrar para vocês que, embora a Lua, né, ela seja muito menos brilhante do que o Sol, né, ela só reflete uma parcela pequena da luz do Sol que incide nela, mas ela ainda assim, né, pela proximidade que ela tem com o nosso planeta, ela acaba sendo uma fonte de luz relativamente intensa, né, à noite. E se você der uma longa exposição suficiente, você enxerga aqui exatamente esse fato, né, de que a luz dela também provoca o mesmo espalhamento que a gente tem durante o dia, tá? Aqui a única evidência, né, de que a foto é uma foto noturna é que a gente vê as estrelas, né? Mesmo numa noite com lua cheia, a gente consegue enxergar estrelas, pelo menos as mais intensas, né? Coisa que não acontece durante o dia, tá? Bom, a nossa atmosfera, né, além de ela ser isso tudo que a gente já falou, né, de ser um meio turbulento, causa distorção de imagem, causa refração, causa esse espalhamento, ela também é um meio seletivo, né, em termos de transmissão, tá, da radiação eletromagnética. Então, a maior parte do espectro eletromagnético na nossa atmosfera é barrado, né, ele é absorvido, tá? Não é questão de espalhamento como a luz visível, não, é questão de absorção mesmo. Então, quando a gente pega aqui, por exemplo, a parte, né, de radiação mais energética, né, do espectro eletromagnético, no caso aqui os raios gama, raio X, né, isso tudo ele é absorvido aqui, né, até antes de chegar na troposfera, né, já na estratosfera. Estão falando aí de alturas na casa de 20 e poucos quilômetros, mais ou menos, né? Um pouquinho menos, um pouquinho mais, tá? Depois nós viemos aqui para o ultravioleta extremo, né, que também é totalmente absorvido.
e só a parte aqui do ultravioleta próximo, né, que ela consegue penetrar na atmosfera e chegar até o Sol. É esse ultravioleta aí que nos queima, né, quando a gente vai à praia aí sem o devido cuidado, né, e que a gente deve tomar realmente precaução, né, porque é uma radiação que, embora não seja tão energética quanto ultravioleta extremo, raio-x e raio gama, ela ainda é energética o suficiente para provocar problemas na gente, como câncer de pele, por exemplo, né, catarata, etc. Bom, depois vem a luz visível, né, que chega até o solo, é onde a evolução, né, da vida na Terra, né, levou a maior parte, né, dos organismos que têm a capacidade, né, alguma capacidade de percepção visual, né, montar a sua detecção, né, ou seja, os olhos e os detectores, né, ou sensores de luminosidade que alguns animais têm, que não chegam a ser olhos, né, não chegam a formar imagens, a maior parte deles está centrado nessa parte da luz visível, né, porque é uma parte, é a parte disponível mais energética que tem, vamos dizer assim, né, e é onde a gente centra então a nossa visão, tá? Depois vem aqui o infravermelho, tem uma partezinha aqui que a gente chama de infravermelho próximo, que chega a penetrar até o solo também, né? Aí depois vem a parte aqui de infravermelho médio e distante, essa parte é totalmente absorvida, principalmente pelo vapor de água e o oxigênio, tá? E depois vem aqui a parte submilimétrico, né? Tá? Aí já é a parte micro-ondas, totalmente absorvida pela atmosfera. E aí vem outra janela, que é a janela de ondas de rádio, né? Essa janela de ondas de rádio vai mais ou menos aqui de 1 centímetro até 10 metros, mais ou menos, de comprimento de onda. É uma janela bem maior, né, do que onde o óptico está centrado, mas em compensação é uma janela de radiação com energia mais baixa, né, e também onde o Sol já não emite tanto também, né? E aí depois vem aqui a parte, né, que é absorvida já de ondas muito longas, né, pela ionosfera, tá? Então é importante salientar que aqui, né, da nossa atmosfera, assim, a gente tem esse acesso nessa janela óptica, e foi onde os nossos olhos se especializaram para detectar radiação. Bom, falando aqui nos nossos olhos, né, são os primeiros, né, instrumentos que a gente teve acesso, né, ao céu, né, e à visão dos astros de modo geral, tá? Então, de certa forma, aqui os nossos olhos, né, não deixam de ser aqui ao mesmo tempo, né, um sistema que tem o nosso telescópio aqui com a nossa lente, né, e os detectores aqui que são biológicos, né, que são os cones e bastonetes, né, que eu já vou falar aqui um pouquinho aqui uma visão microscópica deles. Bom, o nosso olho aqui, para ser bem rápido, né, porque afinal de contas não é aula de anatomia, né, mas é só para a gente entender como funciona. A luz incidente, então, ela vai entrar, né, aqui através da córnea, né, que é um elemento ali, né, a princípio semi-transparente, tá? Tem aqui um humor aquoso, né? Tá? E logo em seguida vem a pupila, né? Que é uma organela, né, muscular, que está ali, entre outras coisas, né, para regular a quantidade de luz que vai entrar efetivamente até a parte sensível dos nossos olhos, tá? Então, se tem uma iluminação muito grande, né, vamos dizer assim, entrando, né, sei lá, você vai ali na praia ao meio-dia, tem aquela luz forte e tal, então a pupila ela vai fechar, né, para proteger a entrada de luz no olho, né, para não entrar uma luz muito forte, tá? Ao passo que se você está numa escuridão, né, eu vou aqui apreciar o céu agora, vou para um lugar bem escuro e tal, então essa pupila ela começa a abrir, né, vai abrindo até o máximo, só que esse abrir da pupila, né, ela vai demorar um tempinho, né, um certo tempinho,
normalmente ali vai levar quase uns 15 minutos, né, para o músculo relaxar totalmente, e você tem então a abertura máxima, né, a entrada máxima de luz. Tá? Então por isso que é importante, né, quando você quer estar num lugar iluminado, né, por exemplo, você está dentro da sua casa e você vai sair para o quintal para ver o céu, tá? Você tem que aguardar um tempo, né, porque até você acostumar a sua visão, né, com a escuridão demora um certo tempo. Primeiro pela questão aqui, né, dessa musculatura associada à pupila, e depois eu já vou explicar aqui da reação, né, da rodopsina nos cones e bastonetes, né, que é necessária aí uma reação química para a gente enxergar, né, efetivamente. Também a reação adversa também demora um certo tempo. Então, depois que a luz passa pela pupila, ela vai ter aqui uma lente, né, uma lente biológica, né, que é o cristalino, tá? Okay? O cristalino também ele tem uma musculatura em torno, né, para adaptar, né? Isso permite que a gente foque, né? Ou seja, você vai focar coisa perto, vai focar coisa longe, né? Essa capacidade que você tem está em função da musculatura, né, que aperta ou afrouxa, né, o cristalino, tá? Ele é uma lente maleável, né? Então, com isso a gente consegue focar. Essa capacidade vai sendo perdida, né, com a idade, tá? Como eu aqui, né, que já cheguei numa certa idade, já tive que começar a colocar óculos, por dois motivos, né? Primeiro que a musculatura vai ficando cansada, né, de tanto trabalhar, e segundo que a lente, né, o cristalino, ele vai ficando, né, com a idade mais ressecado, mais duro, né, menos maleável, tá? Bom, depois então que o foco é feito, né, com essa lente biológica, ela vai aqui então, né, para a parte sensível, né, que a gente chama aqui que é a retina, tá? Okay? Na retina, né, nós temos aqui células fotossensíveis, né, que são os cones, que são esses gordinhos aqui que vocês estão vendo. Aqui é como se a gente fizesse um corte, né, transversal, né, na retina, né? Tá? Então aqui é a parte que fica exposta, tá? E aqui é a parte interna, né? Tá? Ou seja, a parte que fica para cá, né? Para dentro da camada, tá? Ok? Então aqui você tem dois tipos de célula fotossensível. Tem os cones, né, e os bastonetes, que são mais alongados. Os bastonetes, eles enxergam luminosidade de modo geral. Eles são sensíveis à luz, são bem mais sensíveis do que os cones, né? Tá? E também em maior quantidade, tá? Então eles vão enxergar luz, né, de modo geral, eles são sensíveis à luminosidade. Já os cones, eles vão responder por cor, né? Nós temos cones sensíveis no azul, cones sensíveis no verde, cones sensíveis no vermelho, né? Tá? Então eles são os responsáveis pelas cores. Aqui na parte da fóvea central, tá? Okay? Nós temos uma maior quantidade de cones, tá? Os cones eles permitem não só enxergar melhor as cores, como também ter uma melhor definição, né, da coisa. Então, assim, né, praticamente só no ângulo aqui de 15 graus, né, no nossa direção de visão, é que você tem definição. Para cá para fora, tá, a definição ela fica borrada. A gente não sente muito isso, porque quando a gente quer ver um detalhe para fora, a gente volta a visão para lá, tá? Mas de fato aqui a gente não tem muita definição, né, fora desse cone de 15 graus central, tá, que é o que marca aqui a fóvea central. O resto da retina ela vai ter sensibilidade, principalmente de bastonetes, tá? Mas a quantidade maior perdão, de cones está aqui, tá? De modo geral, né, os bastonetes que são mais sensíveis, né, eles têm aqui, né, um fluxo mínimo para serem sensibilizados na ordem de 10 na menos 12 watts de potência luminosa, tá? É um fluxo muito, muito, muito baixo. E como é que se dá essa detecção? Essa detecção é feita via uma reação química, né? Existe aqui uma molécula fotossensível, né, que é a rodopsina,
tá? Ela recebe então radiação, ela muda, né? Essa é uma reação reversível, né? Só que para ela ser revertida, ela demora muito tempo, tá? Então, se por exemplo você está num ambiente iluminado, né? Você tem um certo conjunto de rodopsina sendo fotossensibilizado o tempo todo, tá? Quando você vai para um lugar mais escuro, para que você aumente a sua sensibilidade, você precisa ter mais rodopsina, mas até elas reverterem a reação demora mais tempo, tá? Então, com isso, a gente leva mais tempo para poder realmente estar com a sensibilidade máxima, né, naquele nível de ambiente de luminosidade, tá? Então, um ambiente muito escuro, esse tempo é muito grande, tá? Então, tipicamente, né, 15 a 20 minutos, tá? No mínimo, para você atingir sensibilidade máxima na escuridão, tá? Menos do que isso não é. Um último detalhe aqui que eu acho que vale a pena comentar, né? Dois detalhes que vale a pena comentar. O primeiro é aqui, né, com relação ao nosso ponto cego, né, que é o ponto onde a retina segue, né, as informações da retina seguem para o nervo óptico, né, que vai lá para dentro do nosso cérebro, e aí lá é que de fato é feita a imagem, né? E o segundo ponto que eu acho que precisa comentar é que, como em todos os nossos sentidos, né, a reação, né, das células fotossensíveis, ela é através do logaritmo, né, do fluxo, tá? Isso significa que, se por exemplo o fluxo cresce de um fator 10, a reação aumenta de um fator 1, né? Isso é importante porque, a princípio, né, isso protege, né, o nosso corpo de estimulações extremas, né? Isso vale para a audição, vale para o paladar, vale para o nosso tato, etc., né? Não é só para a visão que é assim, que ela responde de forma logarítmica. Tá? Isso é realmente uma forma, né, do corpo se proteger, né, em relação a estímulos externos muito extremos, né? Tá? No caso aqui, a luminosidade. Bom, eu não vou comentar aqui, né? Eu falo um pouco mais lá na parte do texto, apostolado, mas de modo geral, né, o nosso olho tem uma série de problemas, né, com relação à capacidade de percepção visual. Ele evoluiu para um ambiente, né, com a Terra, onde a gente vivia, né, para que a gente tivesse sucesso evolutivo, né, naquele ambiente, considerando os predadores, as velocidades de ação e etc. e tal. Obviamente que o nosso olho não evoluiu para a gente enxergar o céu à noite, tá? Muito pelo contrário, né? De modo geral, a evolução moldou que na parte escura do dia a gente sente sono, a gente tende a dormir, né? A descansar o corpo, e existe inclusive uma série de procedimentos biológicos que o nosso corpo faz durante o sono, tá? Então o nosso olho não foi otimizado nem de longe, né, para enxergar o céu noturno, tá? Diferente de outras espécies, por exemplo, que têm hábitos noturnos, que aí tem um olho muito mais eficaz para a escuridão, tá? Mas não é o caso da raça humana. Bom, mesmo com esse olho, né, moldado a princípio, né, para a parte clara do dia, né, para ser eficiente na parte clara do dia, o que de fato a gente consegue enxergar no céu noturno com os nossos olhos, tá? Bom, considerando condição otimizada, né, o que é condição otimizada? Geralmente o ápice, né, da capacidade visual humana, ela acontece aos 15 anos, tá? Tanto em termos de sensibilidade, quanto em termos de nitidez, quanto em termos de capacidade de acuidade visual, né? Ou seja, você separar coisas que estão muito juntas, né? Que a gente chama de resolução angular.
a eficiência máxima é atingida aos 15 anos. Tá? Dali para frente é só ladeira abaixo, pessoal. Tá? Realmente, enfim, né? Não tem muito o que evitar nesse sentido, né? Não estamos falando aqui de pessoas com problemas visuais, não é isso não. Tá? Nós estamos falando de seres humanos normais que a princípio teriam ali uma visão normal, né, ao longo da sua vida. Tá? O ápice realmente é aos 15 anos. Tá? Sem óculos, por que sem óculos? Né? Porque quando você coloca um óculos na frente, como eu estou agora, tá? Quer queira, quer não, essa lente vai absorver parte da radiação que passa através dela. Né? Um percentual pequeno, né? Mas é considerado, não tem jeito. Sem poluição luminosa, né? Ou seja, sem nenhuma interferência de iluminação artificial, né, produzida pelo homem. Tá? Vamos considerar aqui também a questão de uma noite sem lua, a princípio, né? Que a lua no céu, como a gente já comentou, ela vai espalhar luz, né? E ao espalhar luz, obviamente vai trazer ali, né, uma dificuldade para ver outros astros que são mais fracos, né, em termos de brilho. Tá? E obviamente é que o olho perfeitamente adaptado à escuridão, né? Ou seja, já esperou ali o tempo para para a pupila abrir completamente, para a reação de rodopsina, né, ter sido amplamente revertida, né, e adaptada e tal, e etc. Bom, com tudo isso, né, o que nós podemos ver? Nós podemos ver no céu cerca de 2.500 estrelas. Pensaram que era mais, né? Todo mundo acha que começa a contar quantas estrelas são. Em tese não é muito difícil, seria possível, né, se a gente tivesse um certo controle, né, das que a gente já contou. Porque não são muitas, não. A gente vê mais ou menos simultâneo no céu, né? Vamos imaginar que você está vendo o céu inteiro sem nenhum problema de árvore, de edifício, de morro na frente. Mas de qualquer maneira, quando a gente fala em céu inteiro, você sempre vê metade do céu, né? Num determinado horizonte, não tem jeito. Tá? Okay? Quando a gente considera o céu inteiro, são cerca de 5.080, né? Lembrando que tem aqui partes do céu que a gente não enxerga, né, de determinado ponto da Terra, né, que são as estrelas que estão sempre abaixo do horizonte. Tá? Mas de modo geral é isso. Né? Você vai ver em torno de 2.500 estrelas simultaneamente sempre, né, acima do horizonte. Tá? Bom, do sistema solar o que a gente enxerga assim fácil sempre? Né? Sol, obviamente, né? Lua também, está aqui na nossa barba praticamente, e 5 planetas. Tá? Com certeza as pessoas, né, que têm aqui nessa situação otimizada vão enxergar Mercúrio, Vênus, né, Marte, Júpiter e Saturno. Tá? Isso aí com certeza esses 5 planetas não tem nenhum problema maior de se enxergar. Há a possibilidade de enxergar Urano, né, em tese. Tá? Eu mesmo vi aqui na minha tenra idade, né? Tá? Acho que a última vez que eu consegui ver Urano assim com clareza foi aos 29 anos, que já faz um tempinho. Tá? De lá para cá eu tenho tido uma dificuldade imensa. Tentei esse ano de novo, numa noite muito boa, numa posição que seria relativamente fácil enxergar Urano e não consegui mais. Tá? Então eu já não tenho mais acuidade visual para enxergar Urano, mas eu já enxerguei ao longo da minha vida, né? Tá? Em uma situação que fica fácil você identificá-lo, né? Ou seja, fácil no seguinte sentido, né? Tem referência ali do lado, fica mais ou menos fácil de enxergar. Ele não é um astro fácil de ver no céu como são esses outros 5 aqui. Esses outros 5 aqui, você bate o olho, você até pode não identificá-los como um planeta a princípio, mas não apresenta nenhuma dificuldade para enxergar. Tá? Mesmo hoje em dia, esses 5 aqui eu enxergo brincando. Agora Urano não. Urano aí já é um astro no limite da visão humana. Mas em tese, né, ele pode ser observado. Além das estrelas e dos objetos do sistema solar, né, claro, aqui nós estamos falando, tá, pessoal, de objetos
permanentes, né? Permanentes do nosso céu. Tá? Depois eu vou falar dos transientes, né? Que eventualmente você pode ver. As nebulosidades, né? Que estão presentes também. A Via Láctea, né? Que é a galáxia que a gente habita. As nuvens de Magalhães, né? E a galáxia de Andrômeda, que são galáxias do grupo local, né? Nossas vizinhas, tá? E nós temos aqui alguns aglomerados e nebulosas que obviamente fazem parte da Via Láctea, mas a gente pode ver como objetos individualizados no céu, né? Tá? E a chamada luz zodiacal, né? Que a gente vai comentar depois o que vem a ser, mas que faz parte do nosso sistema planetário. Tá? Bom, além desses, a gente pode ver transientes, né? Ou seja, objetos que não vão estar sempre lá no céu, tá? De vez em quando a gente consegue enxergar. Tá? São cometas, né? Estrelas novas e supernovas, né? Que são eventos extremos de estrelas na nossa galáxia, ou de outras galáxias, às vezes até com as supernovas, né? Às vezes acontece. Os meteoros, né? Que estão associados aqui a partículas do nosso sistema planetário, né? Entrando na nossa atmosfera. Eventualmente asteroides, tá? Que são objetos do sistema solar, né? Pequenos corpos do sistema solar, assim como os cometas. Só que os asteroides, ao contrário dos cometas, né? Não tem uma fenomenologia, né? Apropriada que favoreça, né? Ter um brilho maior difundido, né? No caso dos cometas, a sublimação formando ali a cauda, né? Provoca um brilho muito maior. Os asteroides não têm isso, então fica mais difícil de vê-los. Satélites, né, e outros artefatos artificiais aí produzidos pelo homem, né, que a gente também vê no céu noturno. Tá? Não são astros exatamente, né, porque são objetos artificiais, mas assim, né, tá lá, se você não tem a ideia do que seja, né, assim, a princípio, né, eles vão ter uma aparência muito parecida com uma estrelinha andando no céu, né? Então, assim, de certa forma a gente acaba colocando aqui no mesmo rol. Ok, bom, se a gente pode ver isso tudo no céu, né, vem a primeira pergunta básica, que é a pergunta de toda pessoa ficcionada quando ela começa a gostar de astronomia, ela quer enxergar as coisas no céu, né? Como é que eu faço para identificar as coisas no céu, né? Como é que eu olho para lá e digo, não, essa estrela é a estrela X, ou eu olho para esse astro e digo, não, esse astro é um planeta, é o planeta Marte. Como é que eu tenho essa capacidade? Como é que eu adquiro essa capacidade? Bom, como tudo na vida, né, assim, conhecimento a gente não adquire da noite para o dia, tá? O conhecimento, ele vem com o tempo, né, com leitura, com aplicação e tal, e etc. Sempre que você quer conhecer alguma coisa muito bem, você tem que se dedicar, você tem que ler, você tem que perguntar, tem que interagir com quem sabe mais, e etc e tal. Então, assim, fazer a identificação do céu é a mesma forma. Tá? Eu sempre comparo, eu gosto de comparar que a identificação do céu é como você conhecer uma cidade de médio porte, né? Tá? Então, eu morava aqui em tal lugar, agora eu me mudei para uma cidade de médio porte. Como que você vai fazer para se locomover e começar a conhecer e fazer parte, né? Agora você tem um dia a dia nessa nova cidade. Como é que você vai fazer? Né? Bom, esse processo, claro, algumas coisas você vai ter que aprender rapidamente até por necessidade. Mas outras coisas você vai acabar aprendendo aos poucos, né? Porque assim, você vai dominar mais ali aquela parte onde você se desloca diariamente. Mas se precisar fazer um deslocamento totalmente novo, pode ser que você se perca. Tá? Então ali, né? O que você vai fazer quando você quer aprender mais sobre a cidade, né? Bom, hoje em dia a gente usa muito a questão dos mapas, perdão, a questão dos mapas e aplicativos, né? Tá? É natural. Eu quero saber onde é que eu vou, né? Onde é que é tal rua, tal. Hoje a gente tem isso na mão, né? Assim, é uma facilidade gigantesca, né? Tá? No nosso dispositivo móvel, né? Rapidamente você
pega lá, baixa um aplicativo tipo Waze ou coisa parecida e se acha, tá? Se acha no sentido, né, de se encontra onde você precisa, né? Então, esse tipo de facilidade, gente, tem que aproveitar que existe, né? A mesma coisa vale para o céu, né? É possível você baixar um aplicativo no seu dispositivo móvel que te mostra o céu em tempo real, né? No local onde você está. Tá? Então isso ajuda bastante, né? Não quer dizer que você vai sacar horrores agora da cidade, né? Porque assim, quando você olha aqui um mapa ou mesmo um caminho, às vezes o Waze te lança lá no caminho, mas tudo vai passar em tal rua. Mas vocês não sabem se essa rua é uma descida, se é uma subida, se, enfim, né? Você quer chegar em tal lugar, ele vai te mostrar a rua, ele vai te mostrar o lugar, mas às vezes o lugar é escondido ali, ou é muita casa, ou é muito prédio, enfim, assim, ajuda, mas não é 100%, né? Outras coisas que ajudam também, né? Conhecer os pontos de referência principais, né? Porque às vezes você está ali meio perdido, aí você encontra um ponto de referência, não, poxa, agora eu sei onde eu estou, né? Então você pode partir desse ponto de referência para chegar até onde você quer, tá? E obviamente aqui, né? Quando você vai percorrendo aqui, né? O caminho, às vezes você precisa pedir um pouco de informação, né? Porque nem todos os aplicativos vão te mostrar, tá? Então, às vezes, dependendo do que você quer de informação ou o que você quer encontrar, não vai estar no aplicativo. Então, você precisa pedir informação a quem sabe, né? Okay? Não, no céu vai ser a mesma coisa, né? Nós temos, como eu falei, nós temos os aplicativos, né? Tanto para computador quanto principalmente para dispositivo móvel, né? Que eu acho que é o grande diferencial, né? Da geração de vocês, né? Ter a informação na palma da mão, né? Também aqui, né? Questão de pontos de referência no céu, né? À medida que você vai aprendendo, né, mais coisas, você vai se fixando. Então, por exemplo, certamente acho que todo mundo conhece o Cruzeiro do Sul, né? Tá? Eu já vi pelo menos alguma vez a configuração, ainda que não seja no céu, né, mas numa foto, numa imagem, num desenho. Então você pode usar isso como referência, né? Tá? Com o tempo você vai aprendendo também as estrelas mais brilhantes, o nome delas, né, que época do ano elas aparecem em determinado horário. Então com isso você vai tendo um ponto de referência, né? Por exemplo, eu quero encontrar um objeto que ele está perto da estrela Altair, né? Bom, quando você está começando, você não faz a mínima ideia de quem seja e onde está Altair, né? Mas depois de um tempo, de 1 ano, 2 anos, 3 anos observando o céu, né? Isso fica trivial para você, ó. Você sempre vai reconhecer Altair e pode partir dali para achar o objeto que você quer, tá? Outra coisa também que ajuda muito, né, na questão ali de aprender a observar o céu é você estar junto a observações programadas, clubes e grupos de astronomia, né? Porque são pessoas que já sabem o que faz, né, como fazer, como apontar e etc e tal. Eu mesmo, eu aprendi muito com isso na minha adolescência, né, quando eu comecei a gostar de astronomia. Tive a sorte de ter acesso a um grupo amador, onde tinha pessoas muito mais experientes em observação do céu que me ensinaram muita coisa. Então, isso é um ponto bastante importante, né? Tá? Principalmente, né, na minha época, que não tinha nada disso aqui, né, de aplicativo, o computador estava começando a aparecer, era um negócio extremamente caro, né? Então não dava para uma família normal ter só os mais ricos que tinham computador em casa. E celular nem se fala, né? Não tinha nessa época ainda. Tá? Então, nesse sentido, a questão aqui, né, de você ter acesso a um grupo que saiba era fundamental. Mas hoje em dia não é mais assim, mas ajuda, né? Ajuda porque as pessoas com mais experiência certamente sempre vão ter, né, mais informação do que está no aplicativo, isso com certeza. Ok, então, bom, supondo aí que você tem o seu aplicativo na mão e está num local que você tem apreciação do céu legal e tal,
como é que eu começo, né? Eu estou aqui, tá com o aplicativo, tá o céu, né? O aplicativo está aqui, o céu está lá. E eu olho para o aplicativo, eu olho para o céu e não enxergo nada, né? Porque tem que começar a fazer ali, né? Se for uma noite, né, que tem a lua no céu e tal, aí talvez as coisas sejam mais fáceis, né? Porque a lua todo mundo sabe reconhecer e você pode começar o reconhecimento da lua para o restante, né? Isso ajuda um pouco. Uma coisa que certamente vai ajudar bastante, né, com noite com lua, não, tá? É você conhecer os, mais ou menos, não precisa ser muito preciso, onde estão os pontos cardeais do local que você está observando, né? Onde está o norte, onde está o leste, etc. Porque isso ajuda você a posicionar exatamente o seu aplicativo, né? O que você está olhando do seu celular, tá? Então, isso é muito bom, né? Porque assim, tem celulares que são bem legais, bem bacanas, né? Que eles utilizam o GPS interno, né? E a orientação espacial interna, né? Da bolha, né? Na verdade, do filete de mercúrio que tem dentro, para mais ou menos mostrar o céu que você está pondo. Você põe o celular assim, e aí, né, como se você estivesse olhando para o celular e atrás está o céu que está na tela do celular. Só que não é todo modelo que faz isso, né? Tá? E às vezes ele erra também. Então, assim, ter uma noção de onde estão os pontos cardeais ajuda para orientar o próprio aplicativo, né? Eu estou olhando para o norte, tá, o que eu deveria ver no norte? Eu deveria ver uma constelação assim, assim, assado. E aí você vai lá e começa a procurar então, tá? Okay? Então, além de ter, né, o aplicativo ou a carta celeste na mão, seja lá o que você prefira, né, ter na mão, tá? É fundamental também ter uma ideia, mais ou menos, né, das direções norte, sul, leste e oeste, tá? Para fazer uma orientação primária. Bom, depois que você tem isso tudo na mão, você tenta começar então a identificar, obviamente, as coisas mais brilhantes, né? Se a lua está no céu, começa por ela. A lua não está no céu, então vai para o astro mais brilhante seguinte. Às vezes esse astro mais brilhante seguinte pode ser um planeta, né? Não é incomum a gente ter né? Eu vou escolher uma parte aleatória aqui da noite para começar. Pode ser que tenha um planeta no céu ali, né? Não é improvável, tá? Então, geralmente os planetas eles vão ter um brilho, né, mais intenso do que as estrelas mais brilhantes, tá? Isso não é uma regra, né? Tá? Às vezes Marte, Mercúrio pode estar menos brilhante do que as estrelas mais brilhantes, Saturno também. Mas certamente os planetas são astros que em algum momento vão chamar a atenção porque eles têm um brilho maior, né? Assim, comparado com a maioria das estrelas que você consegue enxergar olho nu, tá? Bom, tirando isso, obviamente as estrelas mais brilhantes vão te chamar a atenção, então você pode tentar começar por elas, né? Tá? Olha lá no aplicativo, não, eu estou olhando na direção norte, tem algo aqui que lembra um triângulo, né, grande, com estrelas brilhantes e tal. Que estrelas brilhantes são essas? Então vai lá, olha no aplicativo, não, essa aqui é Altair, essa é Vega, essa é Deneb. Então, com isso você vai começando a conhecer, né, tá? Mesmo que seja só ali o nome, né, das estrelas mais brilhantes e tal, né? Vai na noite seguinte, a configuração vai se repetir, mais ou menos a mesma, então isso vai te dando mais confiança, né? Porque você passa a reconhecer as coisas. Bom, apesar disso tudo, né, a gente tem que ter em mente que o céu é dinâmico, né? Então, assim, o céu que você vai ver hoje, por exemplo, eu vou hoje fazer isso. Então, o céu que você está vendo hoje às 8 horas da noite, se você for a 1 da manhã, né, o céu já vai ser outro, né? Porque a Terra gira, né? E se a Terra gira, então, né, vamos dizer assim, a parte escura, né, para a qual você está voltada, né,
ela vai mudando angularmente, né? A direção que a gente enxerga vai mudando angularmente. Então, com isso, de modo geral, pela rotação da Terra, cada astro, né, no céu se movimenta 15 graus por hora. Tá? Eles vão de leste para oeste, é o mesmo movimento do Sol. Tá? Então, com isso, basicamente aqui, né, depois de 6 horas, tá? Um astro que estava aqui em cima da nossa cabeça no zênite vai ter rodado 90 graus, ele vai estar próximo do horizonte oeste ou já até de repente, dependendo da posição dele, já pode até ter ido embora, né? Ok? Está abaixo do horizonte. Então, é importante assim ter essa noção, né, de que o céu não é sempre o mesmo céu a toda hora, a todo instante. Tá? Outro fator também que vai mudando o céu é a translação da Terra, né? Okay? A Terra gira, né, em sua órbita em torno do Sol 30 graus por mês. Tá? Isso inclusive gera, né, aquela diferença que a gente viu lá entre o dia solar médio e o dia sideral. Tá? É uma diferença de 4 minutos aproximadamente. Né? Se forem duas noites, né, seguidas, já dá uma diferença de 8 minutos. Tá? 3 noites seguidas, 12 minutos. Então, isso vai se acumulando. Tá? Ok? A cada mês, o astro vai girar 2 horas em tempo. Tá? Para oeste, né? Ele vai aparentar estar girando para oeste. O que significa dizer isso? Eu vim hoje às 8 horas da noite, eu fui lá, observei no céu, observei uma estrela que estava aqui mais ou menos, né, no meridiano. Tá? Às 8 horas da noite. Tá? Se eu quiser ver a mesma estrela no meridiano, daqui a um mês eu tenho que vir às 6 da tarde. Tá? Por conta aí da translação da Terra. Se eu chegar às 8 horas, né, para ver a mesma estrela, ela já vai estar para oeste. Né? Quanto? 2 horas. Só que 2 horas são 30 graus, tá, de diferença. Então vai estar 30 graus no meridiano. Aí isso vai sendo acumulativo ao longo do ano, né? Então, assim, esse dinamismo, né, que está pura e simplesmente associado, né, aos movimentos de rotação e translação da Terra, tá? Fazem com que a gente tenha, né, que tenha uma certa noção de identificação do céu contínua. Tá? Porque não vai ser sempre a mesma configuração que você vai ter que identificar no céu. Tá? Cada instante de tempo, né? Cada hora e cada época do ano, você tem um céu distinto. E aí vem essa pergunta aqui, né? Qual ascensão reta vai estar no meridiano às 0 horas? Né? Tá? Ou seja, na verdade, qual ascensão reta está no meridiano agora? Né? Lembrando que a ascensão reta é aquela coordenada equatorial. Né? Então, normalmente, né, quando você vai no catálogo de objetos, às vezes você quer saber se, por exemplo, eu vou ver determinada nebulosa, né, no telescópio. Mas será que essa nebulosa vai estar boa para se ver hoje à noite? Aí você vai na informação das coordenadas dela e você vai ver a ascensão reta dela. Tá? E aí, a partir da ascensão reta, você vai saber se ela vai estar bem visível essa noite ou não. Tá? Então, uma coisa que vocês talvez possam gravar na cabeça, que são só 4 informações, é qual é a ascensão reta no meridiano às 0 horas, meia-noite. Né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui o mais próximo, solstício de dezembro. Acontece ali pelo dia 23 de dezembro, às vezes 21, às vezes 22, enfim. A ascensão reta que eu tenho no meridiano às 0 horas, meia-noite do solstício de dezembro é 6 horas. Tá? 6 horas de ascensão reta. Tá? É uma coordenada isso, tá, gente? Tem que ser uma coordenada. Então, hoje nós estamos no dia 2 de dezembro. Tá? E aí eu pergunto para vocês, qual é a ascensão reta no meridiano agora? Né? Nós estamos aqui por volta de 3 da tarde. Tá? Qual é a ascensão reta no meridiano agora? Tá?
Então a primeira informação que eu tenho é, eu tenho 23 de dezembro, mais ou menos 6 horas. Né? Eu sei que são 2 horas a cada 30 dias. Então, hoje é dia 2, dia 23, dá 20 dias aproximadamente. Né? Ou seja, seriam 2/3 desse intervalo aqui. Né? Okay? Então, 2 horas são 120 minutos. Né? Okay? 2/3 dariam 80 minutos, ou seja, 1h40. Tá? 1h40 a menos. Né? Então, eu sei que hoje à meia-noite, né, vai passar no meridiano a ascensão reta de 4 horas e 40 minutos. Né? Tá? Ok? É isso? É isso. 4 horas e 40 minutos, que é 1h20 a menos. Tá? Ok? Então, 6 horas menos 1h20, né, dá 4 horas e 40 minutos. Essa é a ascensão reta que passa no meridiano hoje. Mas eu não quero à meia-noite, eu quero às 15 horas. Então, o que eu faço? Eu somo 15 horas. Né? Então, 4 horas e 40 mais 15 vai dar 19 horas e 40 minutos de ascensão reta no meridiano agora. Então eu fico sabendo com isso qual é a ascensão reta que está passando no meridiano. Tá? Os objetos que tiverem 19 horas e 40 minutos agora, né, estão passando no meridiano. Então é a melhor instante de tempo, vamos dizer, para observar. Né? Não é porque nós estamos durante o dia, tá? Mas eu posso fazer esse cálculo para qualquer parte da noite, por exemplo. Tá? Então isso é interessante, porque aí a hora que você vê, né, um objeto no catálogo com uma determinada ascensão reta, você tem uma maneira, né, mental mais ou menos de calcular qual é mais ou menos o horário em que ele vai estar passando no meridiano naquela data. Tá? Ok, então assim, né, procura, né, na identificação do céu, né, ao longo do tempo, decorar aqui a posição das estrelas mais brilhantes, né? Não precisa ser todas, obviamente, né? É quase impossível, mas as mais brilhantes vai ali dar um conjunto de 20 e poucas estrelas. Com o tempo você vai decorando os nomes, mais ou menos onde elas estão no céu, porque isso vai se repetir ano após ano, né? E aí a gente, obviamente, né, tem os movimentos próprios das estrelas, mas isso é numa escala de milhares de anos, né? Que não vai valer para a sua vida. Tá? Então, assim, aquilo vai se repetir para você ano após ano. Né? Mais ou menos a época do ano, né? Que elas aparecem ou no início da noite, ou no meio da noite, ou na segunda parte da noite. Tá? Isso tudo com o tempo você vai acabar adquirindo, né? Se você for persistente na observação do céu. Né? Obviamente que como qualquer atividade humana, né? A prática leva à excelência, né? Em tese, pelo menos. Quanto mais você pratica aquilo, né, mais expert você vai adquirindo, né, enfim, né, naquela atividade. Tá? Observar o céu é a mesma coisa. Né? Se você deixa de praticar, obviamente você vai ter a mesma dificuldade mais para frente, a hora que você quiser fazer de novo. Bom, as estrelas elas também têm uma coloração, isso nem sempre fica muito evidente, né? Particularmente a gente consegue enxergar as colorações nas estrelas mais brilhantes, tá? E quando você está também com uma atmosfera mais limpa e tal, tem uma série de fatores aqui, mas eu só estou falando isso porque, assim, às vezes, né, isso ajuda na identificação, né? Principalmente nas estrelas que são mais frias, né? Que elas adquirem uma coloração mais avermelhada, tá? Então, né, de repente você vê lá uma estrela brilhante, vermelha, aquilo chama atenção, porque a coloração vermelha é mais facilmente identificável do que a azul, por exemplo, né, aos nossos olhos. Então, assim, com isso você consegue uma identificação um pouco mais clara, né, em termos de
objeto, né? Porque às vezes você olha lá numa constelação, você pode ficar na dúvida, mas será que é essa estrela? Será que é aquela? E se uma delas tiver uma coloração mais acentuada, ajuda na identificação. Bom, depois assim, de você determinar, né, essa parte de estrelas mais brilhantes, tá? Talvez ali o segundo passo, né, seria começar a tentar identificar as constelações, né? Particularmente aquelas que têm assim uma característica mais peculiar, né, como o Cruzeiro do Sul ou como Escorpião, né, que tem ali um formato bem característico, né, de escorpião no céu. Então, assim, essas constelações, embora elas sejam meros agrupamentos, né, elas não têm importância física, na identificação do céu elas ajudam, né? Então, isso vai podendo, por exemplo, né, você a parte aqui, eu estou vendo aqui a Querná, né, que é uma estrela brilhante, ou eu estou vendo Alfa, Par Alfa e Beta Centauro, né, que chama a atenção no céu sempre. E aí dali eu disse, mas tem um conjunto aqui de estrelas acima, não sei o que é, tá? E aí nessa sequência, né, talvez de constelação, você vai identificando um pouco mais facilmente, né, que a gente tende lá a pegar os pontinhos e ligar em linha reta, né? Isso é uma característica aí intrínseca do ser humano, que até hoje tem sido debate caloroso na parte de psicologia, se é um negócio intuitivo, animal, ou se é um negócio imposto pela apropriação cultural contínua, né, da raça humana. Não importa, o fato é que a gente tem essa tendência, né, de ligar pontinhos no céu em linha reta, e isso ajuda, né, na hora de identificar os objetos que a gente está enxergando. Bom, no caso da Lua, né, como eu já falei lá no início, né, dessa sessão de identificação, se ela está no céu, né, não importa em que fase ela esteja, eu tenho condição de utilizá-la como ponto de referência, porque ela é fácil, né? Qualquer um identifica a Lua no céu, né, se ela estiver acima do horizonte, tá? Então, assim, vem essa questão, tá, mas eu estou vendo a Lua e tal, mas quando é que eu vejo a Lua conforme a fase, né? Então esse cartoon aqui, ele dá, né, uma ideia mais ou menos de quanto que eu vejo cada fase, né? É claro que isso daqui são valores muito aproximados, né, de hora que ela nasce, hora que ela está no meridiano e hora que ela está se pondo. Mas aqui mais ou menos vamos pensar o seguinte, né? O Sol está para lá, então eu tenho metade da Terra iluminada, metade na escuridão, tá? Como a Terra gira aqui, né, no padrão leste para oeste, tá? De oeste para leste, perdão. Eu tenho então aqui, né, numa sequência, tá? Se o Sol está para cá, né, eu estou vindo aqui, então o Sol está aparecendo para mim, são 6 da manhã, né? Seguindo a rotação, se eu fico nessa posição, eu recebo iluminação do Sol direto, então meio-dia, tá? E assim sucessivamente, né? Aqui eu estaria vendo o Sol praticamente já no horizonte oeste, tá? A Lua, em sua translação, né, na órbita, vai seguir o mesmo sentido, né? Okay? Também a princípio aqui, né, de oeste para leste, né, em órbita, tá? Isso está bem no céu, né? A gente vê a Lua se deslocando de oeste para leste de uma noite para outra, tá? Mas o ponto aqui é o seguinte, eu vou pegar como exemplo a Lua minguante, né? Tá? Eu estou girando lá, então eu estou aqui, ó. Se a Lua minguante está aqui, eu estando no ponto diametralmente oposto, eu não a vejo, tá? Então aqui o ponto diametralmente oposto é 18 horas, né? Ou seja, eu estou vendo o Sol se pôr e a Lua minguante está para mim abaixo do horizonte, tá? A Terra vai girar. Quando chegar aqui meia-noite, né, eu estou aqui, tá? Eu estou no ponto diametralmente oposto ao Sol, ou seja, né, não enxergo o Sol, é meia-noite, e eu estou vendo a Lua minguante no horizonte, tá? Então, nesse momento, a Lua vai estar nascendo para mim. Então, eu posso dizer que a Lua minguante ela vai nascer por volta, né, da meia-noite, tá? A Terra vai girar mais um pouco e eu vou para esse ponto aqui de 6 horas da manhã, ou seja, eu estou vendo o Sol nascer, né?
ou quase isso, né? Claro que isso aí depende da latitude que eu esteja, mas enfim. E a lua minguante vai estar exatamente acima da minha cabeça, tá? Então, a lua minguante ela vai passar pelo meridiano às 6 da manhã, tá? Ou por volta de 6 da manhã. A Terra gira mais um pouco, chega meio-dia, né? Eu estou vendo o Sol aqui incidindo na minha cabeça, e nesse momento eu estou vendo a lua minguante, né, se pôr, tá? E depois que eu rodar mais, ela já fica abaixo do horizonte. Eu posso fazer esse mesmo exercício que eu fiz para qualquer fase da lua, tá? E eu vou ver que essa situação vai se repetir, ou seja, qualquer lua minguante vai ser isso, né? Ela nasce por volta de meia-noite, ela vai ter passagem meridiana por volta de 6 da manhã e ela vai aparentar estar se pondo aí por volta de meio-dia. Qualquer lua minguante vai ser assim. É claro que dependendo da latitude que você se encontre e da declinação que a lua também esteja, esses horários podem ser um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas é nesse entorno aqui que a gente está comentando. Bom, além da lua, né, e das estrelas, obviamente, que a gente já comentou, eu vou ter no céu também os chamados planetas, né, do sistema solar, principalmente os 5, né? Urano aqui a gente descarta nesse caso, né, para seguir como referência não dá, que são bem visíveis, né, aos olhos, né? Então, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, né, eles são de fato relativamente fáceis de serem vistos no céu. Não estou falando de identificados, eu estou falando fáceis de serem vistos porque são astros brilhantes, tá?